Graça e paz a todos. Que Deus abençoe ricamente todos nós que estamos aqui na igreja e também a todos que estão nos assistindo no seu lar. Que Deus alcance também a sua casa, abençoe toda a sua família, em nome santo de Jesus. Nessa noite, o Senhor vai trazer uma palavra para nós que eu creio e profetizo, que vai ser uma palavra que vai mudar a história da nossa vida. Eu fui ricamente abençoado quando o Senhor ministrou ao meu coração essa palavra, que eu creio que muitos utilizam um termo, falando mudança de chave, né? Eu acredito muito na escolha e na eleição de Deus sobre cada um das nossas vidas, quando o Senhor nos chama pelo nome. Eu creio que o Senhor tem um propósito destinado para cada um de nós. E essa noite, o Senhor tem uma porção revelada para cada um de nós que nós iremos alcançar, nós iremos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem planejado e projetado nas nossas vidas e tudo aquilo que Ele vai fazer por meio de nós, onde vai mudar a nossa vida, a nossa família e a sociedade onde nós estamos convivendo. Porque o Senhor Deus quer usar cada um de nós para poder marcar a nossa história. Amém? Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 1. Livro de Josué, capítulo 1. Vamos ler? Assim está escrito: sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi a dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não tu mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, não te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus. Pai amado, nós queremos nessa noite colocar a vida do teu povo, a minha vida, diante da tua presença, a vida da tua igreja. Pai querido, eu quero rogar ao Senhor para que o Senhor venha estar ministrando em nosso coração, para que nós possamos entender, Pai amado, quão rica é a tua palavra, a palavra que muda a nossa história, a palavra que muda a nossa vida, que muda a nossa mente, muda, Pai amado, tudo que há em nós, tudo ao nosso redor, porque o Senhor traz vida para a nossa casa, para a nossa sociedade, o Senhor traz vida aonde o Senhor está. E eu quero rogar ao Senhor que o Senhor venha estar ministrando em nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Nessa noite,
eu gostaria de compartilhar algo que Deus falou muito ao meu coração, no sentido que, tema, levante-se, pois eu sou contigo. Olha que interessante esse tema que Deus colocou para nós meditarmos na palavra do Senhor hoje. Conforme está escrito aqui, sucedeu que o Senhor chegou até Josué e disse: Moisés está morto. Levanta-te. Eu irei te usar. Eu vou te conduzir. Eu vou fazer as coisas por teu intermédio. Eu vou usar a sua vida para conquistar toda a promessa para que eu tenho para o meu povo. Moisés é morto. Agora chegou a sua vez. Hoje, nós temos vivido uma situação um pouco até constrangedora. Porque muitas vezes nós estamos acomodados com um estilo de vida, muitas vezes nós estamos cercados por circunstâncias que nós temos vivido, de até mesmo opressão do inimigo, e que nós muitas vezes não nos posicionamos, não nos levantamos para fazer a diferença. Eu acho tão rico quando o Senhor chegou até Josué e falou que ele deveria se levantar, que ele deveria se posicionar, porque chegou a vez dele, e o Senhor deu ali os requisitos necessários para ele poder cumprir todo o propósito. Ele se levantou e ele se ergueu e cumpriu aquilo conforme o Senhor estabeleceu. E hoje, eu acho tão rico, se nós voltarmos, eu acho que um pouco atrás, antes do Bolsonaro, presidente Bolsonaro ser eleito, achei tão interessante que ele tomou uma decisão que eu acho muito válida, e semelhante àquilo que a gente pode discutir, que ele chegou um dia, na conversa, no Congresso Nacional, encontrou com o senador Malta, e falou assim: nós precisamos tomar uma decisão, nós precisamos tomar uma atitude, para que a gente venha mudar a história do país, porque do jeito que está indo, não está indo legal. Então, vamos decidir, ou você, ou eu, vamos nos candidatar a ser presidente da República, para que a gente venha ter um norte, porque acabava que todo mundo estava ali acomodado, todo mundo estava vendo as coisas trilhando daquela forma, mas não se posicionava para poder mudar a história. E achei interessante que o Magno Malta até falou para ele, falou: olha, as pessoas veem para mim como se fosse um fanático, um crente fanático, e olha para você e vê você como se fosse uma pessoa sem expressão, um doido, uma pessoa sem postura que pudesse ser presidente da República. Só que ele se posicionou, ele lutou, ele tomou uma postura onde ele fez a diferença, se levantou do meio de onde as pessoas não conheciam, e nós sabemos o resultado que veio hoje, que ser o nosso presidente da República. Mas bastou ele se posicionar, chamar para si a responsabilidade e fazer um novo, fazer a diferença. Bastou ele querer se posicionar para que viesse a alcançar um resultado tão almejado, que era o cargo da presidência da República. E hoje, estamos passando por temos essa experiência viva, nós temos isso, que um homem se levantou e conquistou. Mas precisou ele se levantar, precisou ele se posicionar para alcançar esse objetivo. E hoje, o Senhor, Ele está, nessa noite, querendo nos chamar a atenção para dizer que é chegado a nossa vez, é chegado a nossa hora, é chegado o momento que Ele quer usar a nossa vida para marcar a geração em que nós estamos vivendo. Os nossos pais, aqueles que estão na nossa frente, o tempo dele vai chegar ao fim, ou muitos, nesse caso, o tempo já passou. E o Senhor quer nos usar para poder fazer a diferença. Nós, como jovens mais novos, jovens mais experientes, o Senhor quer usar as nossas vidas para poder mudar a história da nossa geração, mudar a história da nossa casa, mudar a história de tudo onde nós estamos vivendo. O Senhor, Ele quer usar. E o Senhor tem uma promessa para realizar nossas vidas, só que Ele quer que nós venhamos nos posicionar
para poder enfrentar os desafios que esse cargo de liderança nos desafia. E o mais rico, que eu entendo que o Senhor quer nos dizer nessa noite, que é necessário nós entendermos qual é o propósito que Deus tem para cada um de nós. E eu acho tão rico, porque o Senhor, Ele tem para nós uma promessa. O Senhor tem para nós um propósito para poder realizar aonde Ele está te levantando. Na sua casa, no seu trabalho, no seu conteúdo de vida, no bairro onde você está, o Senhor tem um propósito para realizar sobre a vida de cada um. Ele tem uma promessa para você. Ele tem uma promessa para a sua casa. Promessa de salvação. Promessa de libertação. Ele tem promessa para que todos da sua família, nenhum venha se perder, que todos venham ser alcançados pelo Senhor Jesus Cristo. Vocês já pararam para pensar, eu também estava refletindo, quantos da minha casa, quantos da minha família ainda não tiveram o privilégio de conhecer o Senhor Jesus? Que ainda não tiveram o privilégio de se arrepender diante do Pai de todos os pecados cometidos? Quantas pessoas da minha casa, quantas pessoas da minha redondeza ainda têm permanecido escravo do pecado, ainda têm permanecido escravo do inimigo, no sentido de viver ainda debaixo de opressão, viver ainda debaixo de tanta tribulação, e eu, conhecedor da verdade, eu, conhecedor da palavra de Deus, muitas vezes não tenho me posicionado para poder levar a palavra do Senhor para os meus. Então o Senhor, nessa hora, nessa noite, está querendo nos mostrar que Ele nos chamou com esse propósito. Você pode, não, eu tenho um pastor na minha casa, eu tenho um pastor na minha família, só que o Senhor está querendo dizer, amém, mas eu quero usar você. Eu quero usar a sua vida. Chegou a sua vez para você levar a minha palavra para os seus. Eu quero que você leve a minha palavra para a sua família, que é a minha casa, todos são meus, mas eu preciso que você pregue. Eu preciso que você leve a vida. Eu preciso que você ministre, se posicione. O Senhor quer usar a gente. O Senhor quer usar de forma poderosa, mas o Senhor está aqui dizendo, hoje, a partir de agora, eu conto com você. Levante-se, é com você, é você que eu quero usar, é você que eu quero ministrar, eu quero trazer a salvação através da sua vida, eu quero trazer a libertação na sua família através da sua vida, as pessoas conhecerão o meu nome por intermédio de você, por meu intermédio. Nós temos que levantar dessa forma, porque o Senhor, sim, Ele quer operar, mas Ele precisa que nós venhamos nos posicionar. E Ele fala para nós, ser forte, seja corajoso, porque eu vou te usar. Quando você for abrir a boca, eu vou colocar a palavra na tua boca. Se alguém na sua casa está necessitando de oração, não se preocupe, levante a sua mão e interceda, ore, porque eu vou ouvir a sua oração e vou curar pelo seu intermédio em nome de Jesus. O Senhor quer fazer, mas Ele precisa que nós venhamos nos posicionar como verdadeiro Josué. Achei rico quando ele falou, Moisés morreu. A vez de Moisés passou, mas agora é a sua vez. Agora é o seu tempo. Eu quero mudar a história da sua casa, quero mudar a história da sua geração, por seu intermédio. Então isso é muito rico, isso é algo poderoso. Imagina que a toda a sua família, os seus filhos, os seus netos, toda a sua geração viverão uma vida rica na presença de Deus, todos cheios da presença de Deus, vivendo a vida que Deus tem separado para cada um, porque você se levantou e pregou a palavra, porque você se levantou, combateu ali toda a influência do inimigo sobre a sua casa e levou Cristo para toda a sua geração. Você poder dizer igual Josué disse, eu e minha casa servimos ao Senhor, porque Ele se posicionou e levantou as pessoas da sua casa para jejuarem, para jogar fora os ídolos dos lares.
Ele se posicionou falando assim: a minha casa será uma casa bendita do Senhor. Então nós temos que entender que nessa noite o Senhor está dizendo: o meu compromisso hoje para a sua casa, para a sua vida, para a sua família, é com você. Eu quero usar você. Não tenha medo. E o mais rico e o mais interessante de tudo isso, que o Senhor, Ele também, quando Ele nos chama para poder cumprir um propósito, Ele sempre fala conosco. Eu acho muito rico o que aconteceu com Salomão. E eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 3. Versículo 3 em diante. Primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 3. Assim está escrito: Salomão amava ao Senhor, andando nos seus preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeão, apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, e em justiça e em retidão de coração, perante a tua face, mantiveste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho que se assenta no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizestes reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, a teu servo coração compreensivo para julgar teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas pedistes entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te o coração sábio e inteligente, de maneira que não houve teu igual, e nem depois de ti o haverá. Também até o que me não pedisse eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. É tão maravilhoso essa palavra, que muitas vezes, quando nós assumimos certas responsabilidades diante de Deus, nós também ficamos sem saber o que fazer. Nós muitas vezes falamos assim: meu Deus, o Senhor me colocou hoje na frente da minha família, como homem do Senhor. O Senhor colocou hoje na frente de um grande negócio. O Senhor me colocou na frente hoje de vários desafios entre o meio que eu estou vivendo, na escola, na faculdade. O Senhor tem me colocado em tantos lugares. E o Senhor me chamou para ser luz. O Senhor me chamou para fazer a diferença. O Senhor me chamou para poder pregar a Tua palavra e levar vida para as pessoas. Mas eu não sei como me conduzir. Eu não sei como fazer. Eu olho e me sinto como criança. Eu não sou igual o meu pai, Davi. Eu sou uma criança ainda. E muitas vezes a gente fala: nossa, como que eu vou, muitas vezes, pregar a palavra do Senhor na faculdade ou no meu trabalho? Como que eu vou pregar a palavra do Senhor no meio da minha família, sendo que eu não sou igual o pastor X ou o pastor Y? Eu não sei manusear bem a palavra, eu não sei como fazer. E agora, Deus? Mas a oração de Salomão, quando ele pediu a Deus discernimento, pediu a Deus sabedoria, para saber como conduzir diante daquela circunstância, de governar o povo de Deus, o Senhor deu ali sabedoria, inteligência, discernimento, e deu muito mais até aquilo que ele não pediu. Então o Senhor dá a estratégia.
O Senhor, Ele faz na sua vida algo sobrenatural para que o nome dele seja honrado e glorificado. O nome dele seja exaltado sobre a sua vida e por meio de tudo aquilo que você faz. Então, não tenha medo. Não desespere. Se o Senhor chamou você pelo nome, se o Senhor trouxe você aqui nessa noite, porque Ele quer dizer para todos nós que Ele é contigo. E Ele confia em nossas vidas. Ele sabe que Ele pode contar conosco para poder levar a palavra de salvação aonde nós estivermos. Se você abrir a sua boca, se eu abrir a minha boca, aonde nós formos, o Senhor vai levar a salvação. O Senhor precisa que nós venhamos nos levantar para poder levar vida, levar luz aonde há trevas, para levar vida aonde há morte. Se a nossa casa, se o nosso ambiente, onde nós estamos, se está ali pesado, se o Senhor colocou você ali, é porque é por meio das nossas vidas Ele quer levar a salvação. Por meio das nossas vidas Ele quer dissipar todas as trevas que estão ali, porque Ele te chamou, Ele te capacita, a unção de Deus está sobre você, aonde você pisar, a planta dos teus pés, o inimigo é obrigado a fugir, porque o Deus Todo-Poderoso é contigo. Então nós devemos nos posicionar, nós devemos trazer vida aonde nós estamos. Nós não podemos permitir mais que as trevas venham reinar aonde nós estamos, porque o Senhor, Ele já venceu Satanás ali na cruz do Calvário. A gente não pode mais permitir que as trevas venham querer arrondar a nossa casa, arrondar o nosso ambiente de amizade, arrondar onde nós estamos, porque o Senhor já te concedeu a vitória. Nós temos que conquistar aquilo que já foi nos dado. O inimigo, ele está se apropriando daquilo que é nosso, e nós estamos permitindo ele usufruir aquilo que é nosso por direito. Por quê? Se o Senhor já te deu e falou, meu filho, toma posse. Onde você colocar a planta dos teus pés, eu te dou por herança, é seu. Eu te dei. Eu dei para você, conquiste, batalhe, lute, eu sou contigo. Mas muitas vezes, nós nos acovardamos. Eu acho tão rico a história de Davi. Davi, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17, quando ele foi ali levar mantimentos lá para o vale, onde havia guerra entre os filisteus e o povo de Israel. E quando ele chegou naquele vale, ele viu um gigante. E esse gigante já havia 40 dias, não é um, nem dois, é 40 dias, afrontando o exército de Israel e também afrontando o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. E o que estava acontecendo? Aquele povo estava ficando temeroso, aquele povo estava com medo. O povo de Deus, que viveu todas aquelas experiências maravilhosas com o Altíssimo, estava com medo de um gigante, porque ele fez um desafio. Qual foi o desafio? Eu quero só um homem. Eu quero um homem para lutar contra mim. Um homem de guerra, um homem valente. Levanta um homem. Se esse homem me derrotar, os filisteus serão seus escravos. Mas se eu derrotar esse homem de vocês, a nação de Israel será derrotada. O povo tremeu. O povo de Israel teve medo. O povo de Israel teve medo. Foi necessário um jovem de 17 anos, ouvir aquela afronta, se indignar, e se levantar e chegar diante daquela multidão e falar assim, o que está acontecendo? Não, é porque o gigante está ali, confrontando. Eu falei, gente, como que pode um incircunciso daquele afrontar o Deus Todo-Poderoso? Como que pode um gigante daquele querer afrontar o Deus de Israel? Aquele jovem ficou indignado. E ele chegou até diante do rei e falou assim, rei, estou aqui, eu me posiciono, e eu vou lá lutar contra aquele gigante. Eu vou lá e vou vencer. Imagina a circunstância do rei olhar e falar assim, meu filho, você é um jovenzinho, você é uma criança,
Imagina, gente, um rei. Era um homem que o gigante queria. Não era vários contra uma pessoa, era um contra o outro. E aquele jovenzinho se posicionou e falou para o rei: rei, confia, porque eu estou com o Senhor dos exércitos. Eu confio que o Senhor vai entregar nas minhas mãos a cabeça daquele incircunciso. Ele sabia com quem poderia contar. E o mais interessante, que as armas que ele utilizou para poder derrotar aquele gigante, foi as armas que ele sabia manusear, que era a funda e a pedra, a tal ponto que quando o rei colocou ali a sua armadura, a sua espada, ele mal conseguia andar. E ele falou: não, o Senhor é comigo. Porque quando eu estava no campo, veio um urso, eu fui lá e matei. O Senhor entregou o urso na minha mão. Quando veio o leão, eu fui lá e também matei. E não vai ser diferente. Eu vou lá e vou matar esse gigante. E chegando, naquele exato momento no vale, aquele jovenzinho olhou para aquele gigante. Aquele gigante amaldiçoou aquele jovenzinho Davi. E aí ele falou assim: você está vindo contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Hoje mesmo o Senhor entregará as tuas cabeças em minhas mãos. E ali Davi foi. E o Senhor entregou, não só o gigante, mas como todo o exército dos filisteus, porque o Senhor era com Davi. Nós temos que entender que problemas existem, gigantes existem, e gigantes que estão amedrontando a nossa casa, gigantes que estão amedrontando o nosso trabalho, gigantes que estão amedrontando nós de conquistarmos os nossos sonhos. O inimigo, ele é muito sutil, ele levanta mesmo gigantes, que você olha e sente medo. Você olha e fala: não é possível, eu não vou conseguir, eu não vou conquistar. Só que o Senhor nessa noite está dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu já te entreguei a vitória. Não temas, se posicione, seja esse valente, porque eu mudarei a sua vida. Eu mudarei a sua família por causa de você. E também mudarei toda a sua geração também por causa de você. Porque nós seremos a raiz. Nós seremos a raiz que estará ligada à fonte de água viva. E onde a água viva passa, a presença de Deus, a vida, a abundância. Então, isso quer dizer que hoje o Senhor, Ele quer nos usar para poder trazer vida aonde nós estamos. Como está a nossa casa? Como está o nosso ambiente? Como é que está, qual é o meio que você convive? Você é igual ao colegiado ou você é a luz naquele meio? Você faz a diferença onde você está? Nós temos que entender que o Senhor, Ele quer nos usar. Não para ser apenas mais um no meio da multidão, mas o Senhor quer, por meio da sua vida, mudar aquela geração. Olha que forte. O Senhor não te chamou apenas para ser mais um, mas o Senhor te chamou para poder mudar o contexto da vida daquelas pessoas por meio de você. A sua família, se ainda não conheceu a Cristo, irá conhecer por causa de você. Se ainda há espírito, muitas vezes de opressão, que ali tem trazido depressão para a sua casa, eu creio em nome de Jesus que não haverá mais, porque haverá dentro da sua família alguém que se levante para poder orar, onde vai repreender todo espírito de depressão. Por quê? Porque existe um homem, uma mulher cheio da presença de Deus. Se ainda não há crentes, pessoas que servem o Deus vivo na sua família, haverá, porque haverá uma pessoa, um homem, uma mulher, ou um jovem, um adolescente, que levará a palavra de salvação. Davi não só mudou todo aquele cenário, como também mudou toda a história de Israel. Um jovem de 17 anos mudou o cenário
de um bando, de um exército, pessoas capazes de lutar, tinham medo de enfrentar aquele gigante. Bastou um jovenzinho de 17 anos, que se a gente for usar o termo de hoje, com um estilingue na mão, venceu a guerra, porque confiou que Deus poderia fazer tudo por meio dele, porque ele tinha fé que o Senhor já tinha dado a vitória para ele. Por que temer? Por que permitir que as circunstâncias, por que permitir que o medo, a depressão, por que permitir que o medo da pandemia, o medo da crise, ou o medo das circunstâncias que nós estamos vivendo, venha tirar tudo aquilo que Deus tem confiado para nós? O Senhor está aqui dizendo para nós hoje, não tenha medo, porque eu estou contigo. Não tenha medo, porque eu já te concedi a vitória. Confia em mim, descansa, deixa eu fazer, deixa eu operar, mas para que eu venha fazer e operar, eu preciso que você e eu venhamos nos posicionar. Nós sonhamos com muitas coisas, nós sonhamos com vários projetos, mas nós não nos levantamos para assim fazer. Nós não fazemos nada, mas o Senhor está hoje dizendo, levante-se. Eu estando aqui hoje, é até engraçado, que eu tive a oportunidade de ministrar na Igreja Assembleia de Deus, do Campo Vila Nova, no setor Moraes, no mês passado. E a minha infância foi lá. Eu fui batizado na Igreja Assembleia de Deus, Campo Vila Nova, e eu desde os 4 anos de idade, 5 anos de idade, eu ia para a igreja. E o pastor Douglas, que fez o convite, me falou uma coisa que eu não tinha lembrança, mas ele falou, lembrei, que desde criança, eu sempre tive um sonho de querer ser um pastor, de querer ser um instrumento na presença de Deus, desde a minha infância. E ele falou para mim uma história que eu comecei a rir depois, que ele disse que todas as vezes na escola bíblica dominical, eu torcia para o professor chegar atrasado. Porque quando ele chegasse atrasado, eu já estava na sala dando aula para os meus colegas. Porque eu gostava de manusear a Bíblia, a gente apostava quem abria o texto da Bíblia primeiro, eu gostava de pregar ali a palavra, eu gostava de fazer, eu sempre sonhava estar na frente, eu sempre sonhei ali ser um instrumento na presença de Deus. E isso foi acontecendo de tal forma, foi acontecendo de maneira tão espetacular que eu parei para pensar, e falei assim, Deus, onde eu estou hoje? Porque desde pequeno, eu sempre almejei alcançar esse objetivo. Eu sempre sonhei ser um instrumento nas mãos de Deus, desde a minha infância. Minha mãe até fala, quando eu tinha 4, 5 anos, eu ia com uma gravatinha, não sei se vocês lembram, aquela gravatinha de lã, que aqui era como se fosse ela era retinha, era como se encaixasse a mão aqui dentro. Era até engraçado que quando tinha aquele louvor, Espírito Santo, eu cantava, Espírito do Santo, eu estou aqui. Então assim, eu buscava ao Senhor, falei, Deus, eu creio que o Senhor vai me usar para poder mudar a minha geração. Deus, eu não quero ser mais um. Me usa, Pai querido, para poder mudar a história da minha família. Deixa, Pai querido, eu mudar a história do meu contexto familiar, do meu trabalho. Aonde o Senhor me colocar, deixa eu ser um instrumento nas tuas mãos. E é tão bom ver, é tão maravilhoso enxergar quando as pessoas olham para nós e falam assim, vem cá, meu sobrinho, eu queria muito que você pudesse orar aqui, pelo seu tio, porque ele precisa muito da intervenção divina, e eu sei que você é um homem de Deus. Vem cá, Marcos. Gente, esse aqui é o pastor da família. Se está precisando de alguma coisa, pode chamar ele, que ele ora, que ele é um homem de Deus. Então, assim, eu vi que aquele sonho desde pequenininho o Senhor foi realizando. Por quê? Porque eu me posicionei. E eu consegui influenciar a minha família. E hoje, o Senhor está aqui nos falando que Ele quer influenciar a sua casa, Ele quer mudar a história do seu contexto, da sua vida em todos os lugares, porque Ele te chamou pelo nome dizendo, eu estou com você, eu estou contigo, a sua geração será mudada porque eu irei te usar. A igreja vai viver um novo tempo de pessoas querendo almejar estar na casa de Deus, porque eu usei a sua vida para poder fazer a diferença. E é isso que o Senhor quer.
Não tenha medo. Se levante. Vamos nos posicionar diante de Deus, porque Ele vai nos usar. E a gente vai poder dizer, como Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o inimigo não vai nos tocar, porque o sangue do Cordeiro está sobre as nossas vidas, e eu e a nossa casa somos propriedade exclusiva do Senhor. E o mais interessante, por onde você for, por caminho que você andar, o inimigo ele vai fugir por 7, porque o Deus Todo-Poderoso está contigo. Mal nenhum vai te alcançar, porque enxergará em você, enxergará em mim. Aquele homem é um homem valente. Quando ele abre a boca, a gente tem que correr, porque o Deus Todo-Poderoso é com ele. Aquela mulher é uma profetisa, uma mulher de oração. Sai de perto dela, senão ela vai expulsar a gente para todo lugar. Porque o Senhor é com você. O Senhor é conosco. Não vai haver mais nenhum tipo de enfermidade por meio de opressão satânica, porque você será um homem de Deus, uma mulher de Deus na sua casa, e as pessoas sentirão a presença de Deus e serão curadas por meio da sua vida, porque você será uma pessoa que o Senhor chamou para liderar. Nós seremos líderes na faculdade, nós seremos líderes no nosso trabalho, nós seremos líderes na nossa família, porque o Senhor chamou você, chamou eu, para fazer a diferença na nossa geração. Vocês entenderam? Quando eu entendi isso, eu falei assim: meu Deus, eu não posso perder mais tempo. Meu Deus, eu não posso mais ficar covarde nessa situação. Eu não posso mais temer, porque se o grande eu sou, se o grande Deus Todo-Poderoso, se o grande Senhor, Criador do céu e da terra, está comigo, e não há nada impossível para Ele, e Ele está falando: vá, não temas, eu estou contigo. O porquê de temer? O porquê de ficar com medo? A sua família será salva por meio da sua vida, em nome de Jesus. As pessoas que convivem com você não é por acaso, elas necessitam de Cristo. E sabe por meio de quem eles conhecerão Cristo? Por meio da sua vida, em nome de Jesus. As pessoas que não necessitam de cura serão curadas, sabe por quem? Por meio da sua vida, porque existe uma autoridade sobre a sua vida de repreender e pisar em todos os tipos de serpentes e escorpiões. Os inimigos serão expulsos em nome do Senhor por meio da sua vida, porque o seu nome está rolado ali no livro da vida, nos céus. Então comece a tomar posse daquilo que o Senhor já decretou sobre a sua vida. Nós não seremos mais o mesmo, porque o Senhor é conosco. E eu gostaria nessa noite de convidar você a tomar posse dessa palavra. Eu gostaria muito nessa noite de chamar a atenção de todos que estão aqui e também todos que estão nos lares nos assistindo. O Senhor nos chamou para poder nos posicionar como homens e mulheres valentes diante dEle. Porque a nossa família, a nossa geração, os nossos filhos, os nossos descendentes serão abençoados, porque se levantou nessa noite adolescentes, jovens, homens, mulheres, anciãos, que temem a um Deus e que se posicionou diante do Deus Altíssimo para conquistar e para vencer em nome de Jesus. Então eu gostaria que nessa noite você pudesse, em nome de Jesus, ficar de em pé. Se você está na sua casa agora, puder ficar em pé também, nós vamos orar. Nós vamos ministrar. E eu creio que o Senhor, Ele vai fazer algo tão poderoso por meio da sua vida, algo tão poderoso por meio da minha vida, nossa vida, que as pessoas irão querer cada vez mais estar na presença de Deus, porque saberão que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou imaginamos. É um Deus que cura, é um Deus que sara, é um Deus que traz vida, é um Deus que liberta, é um Deus que tudo pode. Então, eu gostaria que você pudesse, nesse exato momento,
se colocar diante da presença de Deus. Se posicionar-se diante do Senhor e poder dizer como Isaías se posicionou e diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou aqui, Pai, para poder mudar a minha vida, mudar a vida da minha família, mudar a vida do meu relacionamento e também mudar a vida da minha geração, porque o Senhor me chamou para poder vencer. E eu e minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Então vamos orar? Vamos colocar nossa vida na presença de Deus? Estenda a sua mão, levante e que se coloque na presença do Deus Todo-Poderoso. Pai amado, nós estamos aqui nessa noite, te louvando, te adorando, te glorificando, Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concedeu, de sermos filho do Deus Todo-Poderoso, de sermos filho do Deus Altíssimo, que mediante Jesus Cristo, Pai amado, nos concedeu o relacionamento de pai e filho ao Senhor. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor nessa noite está nos levantando, o Senhor nessa noite está nos chamando para poder, Senhor Deus, conquistar, para vencer, para poder levar a palavra do Senhor aonde nós fomos plantados. Senhor Deus, eu quero te agradecer por todas as promessas que o Senhor tem para realizar por meio da nossa vida. Senhor Deus, eu quero te louvar e te agradecer também por toda a salvação, Pai amado, toda a salvação que acontecer no meio da nossa casa, toda a salvação que acontecer, Pai amado, do meio do nosso relacionamento, que o Senhor vai ser, Pai amado, o Senhor vai fazer através de nós. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado. E esteja usando cada um do teu povo para conquistar, para vencer, porque o Senhor chamou cada um pelo nome para ser vencedor. Pai, eu creio que nós iremos ver essa igreja, nós iremos ver a nossa família, nós iremos ver, Pai amado, o nosso contexto, de onde nós vivemos, adorando ao Senhor, porque nessa noite está levantando pessoas que serão líderes diante da Tua presença, e irão pregar, irão levar a luz para todo lugar. Deus, muito obrigado, em nome de Jesus, amém e amém.